O noticiário tem mostrado com uma infeliz regularidade agressões contra homossexuais, como aquelas que ocorreram com frequência na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo o site nãohomofobia.com, os assassinatos, a violência física, a agressão verbal, a discriminação na seleção para emprego no próprio local de trabalho, no acesso à escola, entre outras áreas, atinge cerca de 10% da população. Uma resposta a essa situação injusta veio do Senado Federal. A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, pediu o desarquivamento do projeto de lei número 122 de 2006, que estava na Câmara dos Deputados. O projeto define os crimes e as penas resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo e orientação sexual. E é para falar sobre esse problema e os debates em torno do projeto de lei 122 que o Cidadania recebe a senadora Marta Suplicy e também a ex-desembargadora gaúcha Maria Berenice Dias, que hoje é advogada especializada em direito homoafetivo. Senadora, em que pé que está o projeto agora no Senado? Qual deles? O 122? O 122. Bem, o 122 caminha bem. Ele foi desarquivado e agora fiquei com a relatoria dele desde a semana passada. E estamos avaliando as estratégias, porque um projeto desse tipo nós temos que pensar como encaminhar de forma não a fazer um circo, não a fazer uma confusão ou criar celeumas maiores do que necessário, mas de aprovar. Então, eu estou avaliando qual o melhor caminho e na hora que tiver essa segurança, nós caminharemos. É um projeto que está agora na Comissão de Direitos Humanos, o próprio nome indica da Comissão de Direitos Humanos, então é uma comissão com muita gente que tenha sensibilidade para a questão do combate à violência homofóbica e depois ele vai a plenário. Agora, esses recém-episódios em São Paulo de espancamento na Avenida Paulista realmente deram uma noção clara para as pessoas que não entendiam por que essa lei. Já tem lei, para que tem que ter essa lei? De repente, quando as pessoas se depararam na televisão com aquele indivíduo que do nada pega acho que era uma coisa fluorescente. Era uma lâmpada, né? Uma lâmpada fluorescente e vai em cima de pessoas que não tem nada, assim, por acesso de ódio, de preconceito, aquilo ficou muito evidente. A violência homofóbica, ela é diferente da briga do bar. E ela tem que ser controlada de outra forma. Ela vai acabar com a violência? Não vai, infelizmente, como não acaba com atos racistas, a lei contra o racismo. Mas que as pessoas vão pensar 10 vezes antes, vão. Então, ela é necessária. A deputada Yara Bernardes, que fez a lei na Câmara, ela agora chega aqui, a ex-senadora Fátima Cleide lutou muito durante 5 anos, fez várias audiências, e eu acredito que está maduro para ser votado, porque essa discussão, ela já passou do ponto, eu diria, sobre a questão do combate à violência homofóbica. Doutora Berenice, é necessário uma lei, né? Como é que a senhora vê pelo lado da justiça? É que assim, na esfera penal é fundamental, é indispensável a lei, porque senão não há como punir esses atos de violência que são cometidos. Porque, em primeiro lugar, gera consciência social, diz, olha, é crime, isso eu não posso fazer. Acho que isso tem uma finalidade pedagógica importante, se ter uma legislação que faça, e que permita o Poder Judiciário punir. Porque, nesse aspecto, o Judiciário está de braços amarrados. Ao contrário do que acontece com as questões cíveis, da concessão dos direitos, reconhecimento de alguma coisa. Isso até não precisa lei. O ideal seria que tivesse. Mas é difícil, né, aprovar na Câmara Federal e no Senado alguma legislação que conceda e reconheça algum direito a essa parcela da população. Olha, é um caminho quase impossível. Vai passar. A senadora vai passar. A senadora é autora ainda, enquanto deputada, justamente de um projeto que deu bastante celeuma, que é justamente a primeira pessoa que teve coragem nesse país de apresentar um projeto de lei, no fundo, para garantir as pessoas serem felizes. Não foi, Marta? Lá em 1995, era a União Civil, mudou de nome, parceria civil registrada. Esse projeto não progrediu, né, senadora? Olha, eu tenho várias coisas que eu quero falar. Primeiro, do comentário da doutora Maria Berenice. Ela colocou com muita precisão
a questão da lei. Hoje, se um homossexual é agredido, ou xingado, ou discriminado, ele vai numa delegacia, o delegado não pega a queixa dele. Queixa do quê? Você foi xingado? Ah, tá bom. Não consegue ter uma queixa. E isso é muito importante. Não se forma um processo judicial contra ninguém, né? Não se forma. Então, só por aí já seria necessário. Que não é crime, quem sabe é um direito, né? Vou matar homossexual, cidadão de segunda categoria. Não é. Esse é o conceito, né? As pessoas seriam reféns por serem pessoas desqualificadas socialmente. Exatamente. Agora, e ainda tem que aguentar muitas vezes um delegado preconceituoso, né? Que, aliás, caminha muito junto o preconceito contra o homossexual com preconceito contra a mulher também, né? Com machismo. São dois parzinhos que caminham juntos. Foram necessárias delegacias de mulheres para que justamente esse preconceito fosse minimizado, né? A Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Não, e tem um atendimento, eu lembro até quando eu era prefeita de São Paulo, nós tivemos que fazer um treinamento e habilitar vários hospitais para essas questões de violência sexual, desde apanhar até estupro, para que a pessoa pudesse ser atendida de forma... provocou? Então o que aconteceu? Sabe umas coisas assim, baixo nível mesmo, que costuma acontecer em delegacia? E em hospital também. Então, aliás, fiquei muito impressionada, que eu li no jornal outro dia, que mulheres grávidas estão ouvindo na hora do parto coisas desse tipo nos hospitais privados e públicos. Me assustou também isso, que eu nunca tinha também escutado. A vítima é a culpada pelas violências ou pelas... Passa a ser. Agora, em relação ao projeto que faz, como eu disse a nossa doutora, foi de 95, né? Nós tivemos um retrocesso muito grande no país. Essa que é a realidade, né? O projeto está lá no plenário para ser votado. Ele está ultrapassado até na minha avaliação, mas ele está lá. Teve um projeto novo que também não conseguiu ser votado, né? Mas o que me parece é que, enquanto legislativo, e aí eu gostaria muito que a doutora Maria Berenice contasse um pouco para quem está nos escutando os avanços do legislativo, que teve peito, teve coragem, foi lá, deu sentenças com cunho humano muito bonitas, né? O judiciário fez isso, o legislativo se acovardou, se apequenou. As casas parlamentares no Brasil se apequenaram e não fizeram um passo na defesa do direito das pessoas homossexuais. Esta é a realidade. Agora, enquanto a sociedade civil progrediu, né? Em termos, porque nós tivemos o aumento da agressividade. No momento que você tem um progresso de um lado e as pessoas são mais aceitas, os que têm preconceito, têm ódio, também se manifestam mais. Polariza, né? Fica mais acirrado, situação, né? Fica mais acirrado. Mas o bonito nesse país que aconteceu não foi nas casas de parlamentares, foi no judiciário. Eu adoraria que a senhora elencasse para quem nos está escutando o que esse judiciário fez pela população homossexual nesse Brasil. Era a minha pergunta, senadora. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa. De jeito nenhum. Desculpa. Acho que esse é significativo, né? O avanço que as questões envolvendo essa população LGBT têm conseguido no âmbito do Poder Judiciário. Começou, olha, a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça é do ano de 1989, uma sociedade civil, como se fossem parceiros, e agora o próprio tribunal está em julgamento, a ministra Fátima Nancy, sabe, está dando uma volta incrível, dizendo, olha, é uma união, é uma família, é uma entidade familiar que merece a proteção do âmbito do direito de família. Os juízes que têm que se julgar são os juízes das varas de família. Então, assim, aquela invisibilidade a que sempre foram relegados os homossexuais, porque é mais ou menos um círculo vicioso. Então, se não tem lei, parece que não tem direito. Mas não tem lei por quê? Será que é uma população que não merece a tutela jurídica? Não tem lei, porque já disse a própria senadora. O nosso legislador, ele tem medo de ser rotulado de homossexual, sabe? Tem medo de comprometer a sua reeleição, enfim, mas ele não avança e não Em quais áreas,